Olá a todos, na videoaula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o contexto que originou o romance O Castelo de Otranto, desse autor inglês chamado Horace Walpole. Nós vamos primeiro falar do contexto e do que envolve, então, o que precede a realização desse romance e como vai se formando esse gótico literário em estreita conexão com o gótico arquitetônico, ou melhor, o neogótico arquitetônico. Então, a origem do romance O Castelo de Otranto está ligada a essa casa chamada Strawberry Hill. Vejam que Horace Walpole, que viveu entre 1717 e 1797, que nós vemos aqui nesse retrato de um pintor inglês chamado John Giles Eckhart, ele era uma figura da alta sociedade inglesa. O pai dele era esse sujeito aqui, o Robert Walpole, que foi primeiro-ministro da Inglaterra entre 1721 e 1742. Alguns consideram que ele foi o primeiro-ministro efetivo que teve um poder efetivo na história da Inglaterra. Então, como filho dessa eminente figura política, ele era alguém que tinha um nome a zelar e, ao mesmo tempo, era alguém que dispunha de muito dinheiro e dispunha de bastante poder. Entre os anos de 1749 e 1776, Horace Walpole vai construir, então, esse lugar chamado Strawberry Hill House, que fica na Inglaterra. Essa é a versão restaurada em 2012, ela parece um pouco estranha para nós, mas enfim, o importante é que na realização desse edifício ele vai trabalhar junto com várias pessoas, incluindo um artista chamado Richard Bentley e um arquiteto amador chamado John Chute. O Richard Bentley foi o ilustrador desse poema do poeta inglês chamado Thomas Gray, chamado Elegy Written in a Country Churchyard, ou seja, elegia escrita num cemitério atrás de uma igreja, que é uma reflexão sobre a morte e é uma poesia importante para o desenvolvimento dos temas góticos, porque ela faz uma reflexão sobre a morte e sobre o passado. Então, o Richard Bentley, quando faz essas ilustrações, ele agrega vários elementos góticos que a gente pode observar nessa abóboda de nervuras, bastante ao estilo inglês, os pináculos que a gente vê no alto desse pequeno arco, os arcos divididos por várias seções, que são todos elementos presentes na arquitetura gótica que ele está recuperando. Então, na construção de Strawberry Hill, eles vão empregar modelos góticos que vão ser reinterpretados com técnicas renovadas do século XVIII. Então essa é a chamada galeria, era o lugar que continha várias obras de arte pertencentes ao Horace Walpole, que era um grande pesquisador das artes visuais, e ele vai usar essa cobertura de teto que repete o chamado fan ceiling, que é um elemento típico da arquitetura gótica inglesa. Na lareira que a gente vê aqui nessa imagem à direita, a gente pode observar como eles articulam, na verdade, diversos elementos de variados estilos. É o caso desse quadro bem ao estilo do Renascimento italiano, que a gente vê em meio aqui uma decoração profusamente gótica. Vejam que tudo é dourado, as nervuras aqui são todas douradas. Por quê? Porque eles não estão fazendo isso no material original que se fazia na Idade Média, que era pedra, mas estão fazendo assim com estuque e gesso. Então eles estão usando novos materiais para fazer algo que pertencia originalmente ao passado. Essa seria uma das fontes, então, do neogótico que está se realizando em Strawberry Hill. É o teto do King's College Chapel, fica em Cambridge, construído entre o século XV e início do século XVI. Já é o gótico tardio, mas no qual a gente pode observar, então, essa cobertura que os ingleses chamam de fan ceiling, ou seja, teto em leque. E é interessante como todos os elementos, vejam que a gente tem aqui uma espécie de pequena
pequeno arco que se repete em menor escala no elemento superior. Vejam como este elemento aqui se repete nesse círculo exterior, o que é bem dentro da lógica do gótico, a articulação de formas semelhantes que vão se desenvolvendo à maneira de um ser vivo, à maneira de um vegetal. Porém, na sua arquitetura, a Strawberry Hill vai incorporar diversos elementos de estilos variados. É o caso, por exemplo, das janelas com esses arcos em cúspide, ou até mesmo as chaminés. As chaminés são um estilo que é derivado do estilo manuelino português, que é um dos estilos regionais do gótico, né? Agora, essas janelas em cúspide, na verdade, elas estão incorporando aspectos do gótico veneziano, como a gente pode observar aqui. Essa é a fachada externa do transepto da Basílica de Santo Giovanni Paolo, que está em Veneza, onde eles empregavam então com grande frequência esse arco ogival com elementos em cúspide. Então, o que Strawberry Hill está fazendo, na verdade, é uma mistura bastante eclética de diferentes estilos góticos. Há aspectos do gótico inglês, aspectos do gótico francês e aspectos do gótico italiano. Essa é a biblioteca de Strawberry Hill House, feita pelo John Chute, onde a gente pode observar, né, como ele incorpora, daí num trabalho em madeira, vários elementos do estilo gótico, só que essa cor branquinha, né, essa luminosidade que a gente observa nesses materiais, ela dá uma sensação meio que de pastiche, né? Vejam que John Chute empregou aspectos do gótico francês, né? Essa é a fachada do transepto da igreja de Nossa Senhora de Paris, que é o gótico propriamente medieval. Então a gente vê estes elementos por fora, né, que dão essa leveza, essa luminosidade para a arquitetura, mas em Strawberry Hill a gente vai ter elementos mais ainda flamejantes, muito embora todos os elementos góticos estejam lá, né? Então, no geral, a sensação que nós temos, comparando o gótico medieval com o neogótico de Strawberry Hill, é de um pastiche, é do elemento de paródia. Então vejam que a gente tem uma pintura de cavaleiro, tem os elementos medievais, temos os vitrais, que é outro elemento importante, né, para o estilo gótico medieval, mas no neogótico isso será relido de maneira mais próxima da paródia e do pastiche. É esse registro de paródia e de pastiche que vai se fazer presente no romance O Castelo de Otranto. Isso porque, vejam só, eu não sei dizer se é a primeira ou a segunda edição, tá? Mas ele era apresentado na sua primeira edição como O Castelo de Otranto, uma história traduzida pelo cavalheiro William Marshall a partir do original italiano de Onufrio Muralto, cânone da igreja de São Nicolás de Otranto. Então, como Horace Walpole era uma figura eminente, importante dentro da sociedade e tinha um nome a zelar, quando ele publica essa história repleta de fantasmas, repleta de assombrações e outras coisas inverossímeis, ele inicialmente atribui isso a uma história original italiana escrita por um certo Onufrio Muralto por volta do século XVI, que estaria contando uma história que teria acontecido na época das Cruzadas, ou seja, entre o século XIII e o século XIV. Essa história teria sido traduzida pelo cavalheiro William Marshall no século XVII. Na sua atribuição de autoria, no original, O Castelo de Otranto, o romance, ele funciona como um jogo de máscaras. Horace Walpole finge ser William Marshall, que finge traduzir um inexistente Onufrio Muralto. Então você tem uma série de atribuições de autoria que vão se perdendo no tempo e que vão regressando para o passado. Daí o tom de paródia
e de pastiche que faz parte do gótico desde as suas origens, né? Do gótico enquanto estilo literário. Esse gótico que está surgindo no século XVIII vai se desenvolver no século XIX. Então essa gravura, por exemplo, do Castelo de Otranto, uma gravura feita por um certo Barlow, que é o gravador, né? A partir do original, que é uma aquarela, ela também é atribuída a um original, desenho original, como existe hoje no Reino de Nápoles. Então também nas imagens vai haver esse jogo de máscaras, esse travestimento, né, em que os autores atribuem a sua obra a um original perdido no tempo e perdido no espaço. Tais elementos de fingimento, de jogo com a autoria, serão comuns tanto ao gótico e principalmente serão depois objeto da literatura fantástica, como veremos mais para frente. Por hoje é só. Na próxima videoaula abordaremos então as ilustrações para o Castelo de Otranto, ou seja, as realizações intermediáticas que se fizeram a partir desse romance do Horace Walpole na imagem gráfica. Para todos, boa sorte, saúde, felicidades e até a próxima.